Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, espero que estejam bem. Kleber Busato, CIMI, Regional Sul, equipe Florianópolis. Estamos dando sequência ao curso da Ideologia Capitalista, a Conjuntura Político-Indigenista no Brasil. No capítulo 1, nós trabalhamos a distinção, enfim, aí a disputa entre projetos, né? Os projetos em disputa. Indicamos já alguns sujeitos, né, que atuam em cada um desses projetos que estão em permanente disputa na sociedade. E nesse segundo capítulo queremos, e nos próximos, abordar um tema que também consideramos bem importante, que é o conceito ou a ideia, enfim, de classe social. Existem, evidentemente, várias concepções, né, vários entendimentos acerca desse conceito de classe social, mas aqui a gente quer tratar exatamente do conceito em si, né, e, enfim, um pouco sobre as reflexões sobre esse conceito, classe social, que em poucas palavras, é uma forma, né, enfim, de estratificar a sociedade para explicar e para analisar a sociedade em que a gente vive. Nesse sentido, é importante ter presente que vários sociólogos hoje, né, cientistas sociais, defendem a ideia pregam, né, a perspectiva do abandono do conceito de classe social. Então, os autores desta perspectiva pós-classe, digamos assim, eles defendem, né, que outras identidades políticas, enfim, estariam se tornando mais importantes do que a classe social. A exemplo das identidades de gênero, as identidades raciais, a participação em movimentos sociais e assim por diante. Então, essa perspectiva pós-classe, né, ela se baseia, enfim, em dois argumentos principais. O primeiro argumento, né, que é defendido nessa perspectiva pós-classe é de que o desenvolvimento econômico proporcionado pelo capitalismo, né, faria com que a classe social se constituísse em uma categoria bem mais móvel do que outras formas de estratificação social. Então esse é um argumento que é posto, né? Quer dizer, com o capitalismo as pessoas vão mudando de classe muito rapidamente, então não tem muito sentido analisar a sociedade sob o prisma, né, da classe social. Um contraponto que se faz a esse argumento é o de que estudos também mostram que, embora exista uma certa mobilidade social, né, nas sociedades contemporâneas, ela é bem menor do que, né, se advoga. Ou seja, a maioria das pessoas nasce, cresce e morre na mesma classe social. Então aí nós temos, né, um contraponto, digamos assim, a esse primeiro argumento, né, daqueles que defendem uma perspectiva pós-classe, uma perspectiva de que se deveria analisar a sociedade sem o uso desse conceito de classe social. Um segundo argumento defendido, enfim, apresentado pelos cientistas sociais que defendem essa perspectiva pós-classe é de que o pertencimento a uma classe não significa que o indivíduo tenha a mesma visão de mundo dos outros membros dessa mesma classe. E, de certa forma, em muitas situações, isso, de fato,
acontece. No entanto, também há um contraponto, né, nesse sentido, né, que correntes teóricas, né, também defendem que a classe é um grupo social que compartilha uma situação econômica parecida, né, similar, né, parecida, ou seja, esse compartilhamento, né, dessa situação econômica parecida, né, faz com que a classe compartilhe uma visão de mundo também semelhante, né? Então, também há esse contraponto em relação a esse segundo argumento, né, digamos assim, dos que defendem essa perspectiva pós-classe. Bom, a nossa posição. Nós consideramos que, mesmo levando em conta as ponderações, né, daqueles que entendem que se pode ou se deve fazer uma análise, ou explicar a sociedade, analisar a sociedade atual, né, a partir de outros conceitos e deixar de lado o conceito de classe social, nós nos somamos ao entendimento de que a classe social é um dos conceitos essenciais na sociologia, ou seja, no estudo da sociedade. A divisão da sociedade em classes é um dos aspectos da estratificação social, né? É um dos aspectos importantes de como a sociedade também se divide internamente. Outras formas de estratificação social, evidentemente, são possíveis e existem, né? Como, por exemplo, a estratificação social por castas e mesmo, evidentemente, a estratificação social por identidades, né? Nós que trabalhamos com a temática dos povos indígenas e mesmo, né, as lideranças indígenas sabem que cada povo indígena tem uma identidade própria, né? Então, enfim, para não citar, temos aí no Brasil, por exemplo, de acordo com o IBGE, né, 305 povos diferentes, que, portanto, têm identidades próprias, e essas identidades são, né, importantes, né? Mas, junto com isso, né, nós entendemos que é, sim, importante manter, né, a análise da sociedade considerando o conceito de classe social. No que tange à discussão sobre identidades, né, temos aí um tema, né, bastante fértil, né, para um debate, profundo, né, em torno dessas questões, da organização, da explicação, da análise das lutas identitárias, por um lado, e poderíamos dizer assim, uma certa preocupação com o que também é chamado ou denominado de identitarismos, né? O que significa uma coisa, o que significa outra, mas acho que esse é um debate que a gente vai fazer ao longo aí do curso um pouco mais à frente, beleza? Então é isso, nos próximos capítulos ainda daremos sequência a um pouco mais de análise, sobre esse conceito de classe social. Sigamos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix que está disponível em nosso Facebook e compartilhando os nossos conteúdos.